interessante. Vamos ver se a gente consegue aproveitar. Eu admito que eu subestimei a quantidade de jovens que viriam. Admito. Então, talvez vocês achem minha mensagem um pouquinho menos jovial, assim, sei lá, né? Mas tudo bem, tenham paciência comigo. Meus queridos irmãos, eu gosto muito da oportunidade que a gente tem aqui de quarta-feira, porque a gente tem um pouco mais de proximidade. A gente é um pouquinho menos formal, a gente consegue compartilhar esse momento de estudo aqui, juntos. A gente pode conversar, a gente pode colaborar, e é nesse espírito que eu quero trazer o estudo de hoje, ok? Não é um sermão, não é uma mensagem de 3 pontinhos ou coisas parecidas, mas eu quero a participação de vocês para esse assunto que a gente vai conversar. Tá legal? Beleza, o pessoal já colocou para mim. Nesse culto de oração e estudo bíblico, o tema que eu quero trazer para os irmãos aqui hoje, a gente vai descobrir. Deixa eu ver se eu entendi como que mexe nisso. Entendi, tá bom. Eu quero começar esse tema com essa passagem. Essa passagem, ela não vai ser examinada de ponto a ponto, mas a gente vai usá-la para abrir, para a gente começar a entender o assunto que a gente está discutindo aqui hoje. Tá bom, meus irmãos? Então, Colossenses, capítulo 1, dos versos 15 ao 20, a gente lê o seguinte: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Amém. Vamos orar, pessoal? Deus querido, Pai de amor, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti, e eu peço, Pai, que o Senhor, com Teu Espírito, nos abençoe. Que o Seu Espírito esteja entre nós, nos capacitando, abrindo os nossos ouvidos, abrindo os nossos corações e também me livrando do erro, Pai. Livra-me de falar qualquer coisa aqui para essa igreja que seja prejudicial, mas que antes o Teu povo seja edificado por essa palavra viva de Teu Filho. É assim que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus irmãos, eu falei com vocês que eu quero uma colaboração aí. Aqui a gente tem 3 símbolos. Nós temos aqui à direita o símbolo que é uma cruz ortodoxa. Uma cruz um pouquinho diferente da nossa. Ali no meio a gente tem a logo, ou o símbolo que a gente encontra no meio da bandeira do Vaticano, simbolizando ali o catolicismo apostólico romano. No final a gente tem aquela cruz mais simples, que ainda que não seja exclusiva de nós evangélicos, da nossa tradição protestante, é a que melhor nos representa. Diante desses 3 braços do cristianismo que a gente encontra aqui, categoricamente falando, o que os irmãos conseguem dizer que nós temos em comum? Porque assim, a gente tem muitas divergências, a gente discute em muitos assuntos, mas algumas verdades essenciais, a gente consegue dar as mãos e falar, nisso aqui a gente acredita. Então, o que os irmãos acham? O que a gente tem em comum? A morte de Jesus na cruz, um Deus único, cristianismo, ok. O que mais, pessoal? Oi? Isso, um Jesus que ressuscitou, exatamente. É uma verdade que nós carregamos. Perfeito, Adriana. Acreditam no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Que Deus criou todas as coisas, nada escapa dele, né? Mais alguém?
ressurreição dos mortos, excelente. Vários assuntos nós carregamos em comum nessas 3 bandeiras, ou nesses 3 símbolos. E o interessante, o essencial é que, se tem uma coisa que a gente concorda de forma bem forte, veementemente, é aquilo que a gente acredita sobre Deus. Ou seja, até certo ponto a teologia. O pessoal que estava aqui na série que o pastor Ricardo fez, do curso básico de teologia, se lembra de que um dos assuntos que ele tratou é teologia, o que a gente acredita sobre Deus. E nesse sentido, nós acreditamos basicamente nas mesmas coisas, acreditamos num Deus triuno, acreditamos num Deus que é eterno, num Deus todo-poderoso, onipresente, e com tantas outras características. E nesse sentido, nós acreditamos basicamente nos mesmos elementos, nas mesmas verdades. E aí que está, esse que é o interessante, nisso a gente pode dar a mão e sair marchando e falando, acreditamos no Deus triuno. Por isso, diante de um ortodoxo, ou diante de um católico, nós não temos problemas em falar o seguinte, Jesus Cristo, Jesus de Nazaré é o meu Deus. Jesus de Nazaré é o Deus vivo. Não existe problema nenhum em fazer essa afirmação diante deles. Eles vão falar, amém, concordamos com isso. Então, é sobre esse assunto em específico que eu quero falar com os irmãos hoje. Vocês já estudaram esses elementos da teologia? Já entenderam um pouco melhor que nós temos essa concepção trinitária, até pelo curso básico de teologia que teve aqui. Eu quero focar hoje nesse assunto específico, na divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá. Sobre a divindade de Cristo. Quando a gente diz que Jesus é o nosso Deus, a gente precisa ter uma medida. A gente tem que saber definir as coisas. Porque é muito fácil eu falar que Jesus é Deus e ponto final, sem querer fazer conflito com ninguém, mas tem uma definição muito vaga na minha cabeça. A gente tem que saber definir o que significa a gente afirmar Jesus Cristo é o meu Deus. Existem implicações por detrás disso. Por isso, a pergunta que eu deixo aí, em que medida Jesus é Deus? Vocês saberiam responder essa pergunta? Em que medida Jesus é o nosso Deus? O que vocês acham? A resposta que o pessoal deu aí, 100%, completamente, tudo isso, né? Ok, maravilha, ótimo. Então vamos tentar entender um pouco melhor de onde que a gente acredita nisso, nessa crença correta, de que Jesus é Deus no sentido pleno da palavra. Vamos ver. Se a gente olha para a nossa história, para o nosso passado, essa afirmação, esse debate sobre quem é Jesus Cristo, ou a divindade de Jesus Cristo, é muito antigo. Está desde o Novo Testamento, e está desde as confissões mais antigas que a gente tem da nossa fé. Aqui eu deixei 2 confissões do século V, que são muito importantes, muito marcantes para a nossa história do cristianismo como um todo. De um lado a gente tem o credo de Calcedônia, não vou ler inteiro, porque eu tenho piedade de vocês. E do outro a gente tem o credo de Atanásio. Esses 2 credos, ou essas 2 confissões de fé, fazem afirmações sobre o nosso Deus. E nesses trechos específicos eles estão falando a respeito da divindade do nosso Senhor Jesus. E essencialmente o que eles estão falando ali é o seguinte: Jesus, ele é homem, humano, no sentido mais pleno e no sentido mais verdadeiro da palavra. E Jesus também é Deus, no sentido mais verdadeiro, no sentido mais pleno da palavra. Ele é homem como nós e é Deus como Pai. E é dessa confissão aqui de Calcedônia, desse credo de Calcedônia, que a gente tira isso que a gente viu o pessoal falando, que Jesus é 100% Deus. Vocês já viram alguém falando na igreja ou em algum outro lugar que Jesus é 100% Deus e 100% homem? Todo mundo já ouviu, né? Isso saiu dessa confissão. Naquela época, é claro que o pessoal não falava em termos de porcentagem. Falar em termos de porcentagem é algo mais contemporâneo.
Então eles falaram o seguinte: Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. O que significa que no sentido mais pleno da palavra, ele é essas duas coisas. Ele não é uma mistura dos dois. Ele não é metade homem, metade Deus. Ele não é 30% Deus e 70% homem, ou alguma natureza dividida, misturada. Não. Ele tem duas naturezas que são verdadeiras e plenas no seu sentido. Por isso é interessante a gente entender o que a gente quer falar com a divindade do nosso Senhor Jesus, até onde vai. Por quê? Não só na antiguidade, mas também nos dias de hoje, existem pessoas que têm concepções estranhas sobre qual é a natureza do nosso Senhor Jesus. Para exemplificar, existem grupos que acreditam que Jesus, ele não é um Deus coigual com o Pai e com o Espírito, mas acreditam que Jesus, ele é um Deus separado, como se tivesse alguns deuses, um panteão. Existem pessoas que acreditam que Jesus, por exemplo, ele não é Deus com D maiúsculo, o eterno ou coisa parecida. Acreditam que Jesus Cristo é um Deus com D minúsculo, que veio depois do Pai. Existem pessoas que acreditam que Jesus é um modo de Deus, uma expressão de Deus. Aí a pessoa fala, não, é porque às vezes Deus se expressa como Pai, às vezes como Filho, às vezes como Espírito Santo, e Jesus é uma dessas expressões. Também não, essa é uma outra perspectiva chamada modalismo que não é a nossa. E tem também a perspectiva de que Jesus não é Deus. De que Jesus, quando ele recebe todos aqueles títulos divinos e todas essas premissas, na verdade, ele é como um representante de Deus. E a nossa perspectiva é outra, como a gente vê pela nossa história. Mas chega de símbolos, chega de credos de 400 depois de Cristo, vamos para a Bíblia. Certo. A primeira perspectiva, o primeiro ponto que a gente encontra sobre Jesus sendo apresentado como Deus, é aquilo que vocês também já viram aqui no curso de teologia. Jesus, ele é adorado. Quando a gente encontra passagens na Bíblia em que Jesus é adorado, a gente tem essa perspectiva de que ele está recebendo algo que é uma premissa que só Deus tem. Uma premissa que só parte de Deus, só Ele pode. Então a gente vê ali, por exemplo, em Apocalipse capítulo 7, naquela parte bem grande, vou resumir para vocês. A gente vê que tinham seres celestiais, anjos em volta do trono de Deus. E todos eles se ajoelharam, se prostraram para adorar aquele que estava no trono. E depois, no versículo 17, a gente vê a descrição, a gente vê o comentário de que aquele que estava no trono, no centro do trono, aquele que é demonstrado como Deus no versículo 11, é o Cordeiro. É o Cordeiro. Que Cordeiro é esse? Jesus Cristo. Outro momento que a gente tem ali é a passagem de Hebreus capítulo 1, verso 6, que Deus ele introduz o primogênito no mundo e diz, todos os anjos de Deus o adorem. Mais uma vez, Deus não só concordando, consentindo com a adoração do Filho, mas Deus ordenando a adoração de Jesus. E a gente tem também o momento que os reis magos chegam, e também eles chegam ali para conhecer, para descobrir onde está o menino Jesus, e eles se prostraram e adoraram a Jesus. Então, o primeiro ponto que a gente encontra do nível, da medida em que a gente vê Jesus sendo demonstrado como Deus, está no fato de que ele é adorado. Ixi. Agora foi demais. O segundo aqui a gente vê é que Jesus ele tem títulos divinos. Jesus é apresentado com títulos divinos, ou seja, a gente vê passagens do Antigo Testamento em que Deus recebe títulos, ou Ele mesmo se descreve com algum título, e depois, quando a gente vê no Novo Testamento, os mesmos títulos que são colocados para Deus
são colocados para Jesus. Aqui não é exaustivo, são só alguns que eu separei. Tem muitos mais no Novo Testamento. Então a gente vê, por exemplo, Jesus sendo apresentado como a rocha. No Antigo Testamento a gente vê, por exemplo, naquele salmo indicado, Salmo 18, que o salmista diz: o Senhor é a minha rocha, o meu Salvador. E ali em 1 Coríntios, e em outros momentos também, com Pedro, com outras partes do Novo Testamento, Jesus também é apresentado. Ele é a rocha. Jesus é essa rocha que emana fontes de água viva. Jesus é apresentado também como Salvador. Esse é fácil de lembrar. A gente cantou, não foi? No primeiro hino. Jesus, nosso Salvador. No Antigo Testamento, só Deus era apresentado como Salvador. E a gente pode olhar vários salmos, vários momentos em que Deus é apresentado dessa forma. E depois ali, no Novo Testamento, em vários outros momentos também, Jesus é apresentado como o Salvador. A gente tem também Jesus se apresentando como o bom pastor. Lá em João 10, Jesus diz: eu sou o bom pastor. E ele vai contando e fala: o bom pastor é aquele que dá a vida pelo seu rebanho. Só que o bom pastor nos lembra do quê? Não é do Salmo 23, que todo mundo sabe de cor no coração? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Como que é? Ah, tá bom. Então, o Salmo 23 que apresenta isso. Então, a gente vê que, mais uma vez, Jesus aparece com esse outro título. Nós temos também Jesus, e esse aqui para mim é muito impactante, Jesus sendo apresentado como o Santo. Não há outro que seja santo na medida que Deus é. Não existe comparação. Pode falar, Davi. Com relação à perfeição, o ser humano compreende isso, a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Será se todo ser humano compreende isso? Essa é uma pergunta. A Trindade ela é chamada um mistério. A doutrina da Trindade é uma doutrina bíblica, é uma doutrina que foi retirada das Escrituras. Todos os conceitos que a gente tem das confissões que falam da Trindade saíram diretamente da Bíblia. A gente não acredita na Trindade porque a gente entende completamente ela, mas é porque a gente acredita que ela foi explicada dessa maneira. A gente não sabe como que funciona a relação, como que funciona esse lance de 3 pessoas, um só Deus. A gente não sabe como que acontece isso. A gente sabe que é assim que ela é apresentada. Então, na verdade, ninguém entende a Trindade. Nós acreditamos que as Escrituras são suficientes. Que aquilo que ela apresenta sobre Deus é suficiente para a gente crer. E se a gente não entende tudo, paciência. Na glória, vamos ver se a gente entende um pouquinho mais. Ok. A gente tem Jesus sendo apresentado como santo. Vocês se lembram de Isaías, no chamado dele? Tendo aquela visão de Deus e tudo mais. Os seres celestiais que estavam em volta diziam para Deus, diziam para o Senhor: santo, santo, santo é o Senhor. E depois a gente vê Jesus sendo apresentado como aquele que é santo. Olhem depois ali, por exemplo, a passagem de referência que eu pus foi Atos 3,14, no discurso de Pedro. Outro, famoso, Emanuel. O que significa Emanuel, pessoal? Esse todo mundo sabe. Deus conosco. Eu tenho uma irmãzinha chamada Manuela. Eu tenho um vô chamado Manuel. Esse nome nunca escapa, assim, do meu conceito. Emanuel significa isso, Deus conosco. Deus presente aqui, entre nós. E nessa profecia de Isaías que fala que Deus viria, ia nascer um menino, e esse menino ia ser chamado Emanuel, depois a gente vê ali Mateus atribuindo essa profecia a Jesus. Então, beleza. Jesus é Deus conosco. E outro que eu coloquei, juiz também, aparece nos Salmos ali, o Senhor é um justo juiz e tudo mais, bom juiz, e posteriormente também lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 8, a gente vê Paulo falando também a Timóteo, sobre como Jesus é aquele juiz. Então, até agora a gente viu o seguinte, Jesus é divino na medida em que, em primeiro lugar, ele é adorado. Em segundo lugar, ele tem títulos divinos. Mas em terceiro, a gente vê
que Jesus é reconhecido como o Senhor, com caixa alta. O Senhor no sentido do nome divino. Quando a gente vê nas nossas Bíblias, ali no Antigo Testamento, que está escrito Senhor de um jeito meio esquisitinho, com as letras todas em caixa alta, mas é meio diferente do resto, parece uma fonte diferente, aquilo ali está aparecendo para indicar que ali está o nome do Senhor. Um nome que, eventualmente, ao longo da história, foi perdido. A gente perdeu todas as vogais do nome de Deus, e por isso, seguindo uma tradição que vem desde lá do século III a.C., com os judeus que traduziram do hebraico para o grego, eles substituíram por Senhor. E Jesus é apresentado no Novo Testamento como esse Senhor, esse que carrega o nome divino. Então a gente vê, por exemplo, no primeiro domingo do mês eu preguei em Judas, e eu fiz essa referência aqui, o entendimento de que Jesus foi aquele que tirou o povo do deserto. Evidentemente que em todos os momentos que a gente for encontrar, que a gente for fazer uma leitura, Jesus não aparece com o seu nome diretamente no Antigo Testamento falando, foi Jesus Cristo que nos tirou do deserto. A gente vê ali, o Senhor nos tirou do deserto, quando eu os tirei do deserto. O que aparece ali é um nome sagrado, o nome de Deus. E a gente vê depois a explicação de Judas, inspirado pelo Espírito Santo, a dizer que quem estava tirando ali o povo do deserto era Jesus Cristo. Ok, a gente tem também a associação que a gente vê ali, por exemplo, de Isaías. Isaías ele fala que viu a glória de Deus. Na passagem que a gente tem ali, por exemplo, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Ele vai descrevendo toda a glória de Deus que aparece depois. E essa referência, João, o apóstolo, ele pega e aplica isso para Jesus, dizendo, lá em João 12:41, Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Então a gente percebe que Jesus é reconhecido como Senhor. Nessa medida a gente tem essa concepção. Mas para mim o mais impactante, e talvez se alguém pergunta para vocês, provavelmente essa resposta que vem na cabeça de vocês, do fato de Jesus ser o Senhor, está ali em João capítulo 8, quando os mestres religiosos vão perguntar, vão questionar Jesus, e Jesus fala algo como, Abraão viu o meu dia e se alegrou. E eles falam, você não tem nem 50 anos e viu Abraão, como que funciona isso? E Jesus responde categoricamente, eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Quando ele diz eu sou, ele está fazendo referência a Êxodo 3,14, o episódio em que Moisés conhece a Deus, conversa com Deus, e ele pergunta, e aí, como é que eu vou te chamar? Como é que eu vou falar para os israelitas? O que eu digo para os meus irmãos? Quem é você? Qual o nome do nosso Deus? E Deus responde, eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas, eu sou e me enviou a vocês. Jesus não falou para os mestres religiosos ali, antes que Abraão nascesse eu era. Como a gente vê alguns autores falando, defendendo. Um exemplo, Wayne Grudem, Erickson, alguns teólogos da teologia sistemática, dizendo que Jesus podia ter falado outra coisa, mas ele escolheu dizer eu sou, indicando que ele é o Senhor no sentido pleno da palavra. Pois bem, e a gente tem mais esse ponto que eu quero destacar para vocês, meus irmãos, que é o fato de que Jesus é Deus na medida que ele é eterno e criador. E o exemplo que eu tenho certeza absoluta que vem na cabeça de vocês, eu podia até ter perguntado, perdi essa. Mas quando perguntam para vocês, como você pode me dizer que Jesus é Deus? Como você pode me dizer que Jesus é eterno? De onde você tira isso? Com certeza o exemplo que vem na cabeça de vocês é esse aqui. João capítulo 1, lá nos 3 primeiros versos. No princípio. Exatamente. As versões antigas traduzem como verbo. Pois não.
Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. Perfeito. Maravilha, exatamente. Então a gente vê um pouco mais dessa relação trinitária ali no que Jesus estava falando, né? Nessa relação que o Pai e o Filho têm. É muito importante, é muito interessante. E vocês sabem de cor essa passagem de João capítulo 1, verso 1. E a palavra ali, às vezes aparece como, de fato, no princípio era aquele que é a palavra, ali eu tenho NVI. Mas se a gente vê as Almeidas, outras versões, de fato está como vocês falaram. No princípio era o verbo. As duas são traduções boas, traduções que fazem sentido. Ok? Ótimo. Então, com certeza, esse aqui é o primeiro que vem. O que essa passagem indica para nós? Em primeiro lugar, que todas as coisas que existem a partir de Jesus. E outra coisa, que Jesus está com Deus desde o princípio. Então, essas são verdades que a gente começa a entender. Mas avançando, a gente vê também, por exemplo, a passagem que a gente leu no começo, de Colossenses. Eu destaquei aqui os versículos 15 ao 17. Ok, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Como assim primogênito? Será que alguém não pode olhar essa passagem e falar, peraí, se Jesus é primogênito, então quer dizer que ele começou a existir, que ele nasceu. Então, na verdade, não pode ser que Deus criou ele e depois ele fez as outras coisas? E não, a questão não é essa. A questão é que Jesus é primogênito no sentido de que ele está acima de todos os outros. Ele está em uma posição elevada. Ele é diferente de todas as outras coisas. Por isso, Jesus continua sendo eterno. O primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Meus irmãos, vou fazer pergunta para vocês. O tempo foi criado? Ficou meio filosófico agora, mas o tempo foi criado? Sim, o tempo começou a existir a partir de algum momento, né? Se o tempo partiu a existir, então só existe tempo depois de Jesus. Jesus é eterno. O tempo é uma criação que foi feita por meio de Jesus. Não tem como Jesus ele ter começado a existir a partir de certo ponto na história. Isso é estranho para o texto bíblico. Isso é estranho para a nossa fé. Então, quando a gente vê que tudo foi criado por meio de Jesus, o tempo também. Jesus é eterno. E não só isso, não só todas as coisas foram feitas por intermédio dele, mas tudo subsiste em Jesus. Tudo depende de Jesus para continuar existindo. E tudo foi feito para Jesus. Todas essas são premissas extremamente divinas. Não tem nem como disfarçar. É difícil enxergar um representante de Deus numa passagem dessa. É difícil enxergar uma criatura. É só o próprio Deus, não tem outro. E o último exemplo que eu vou dar nesse sentido aí é essa passagem de Apocalipse. Eu e o André, a gente conhece essa passagem porque uma vez a gente estava discutindo com um grupo religioso na rua e eu trouxe essa passagem aqui para mostrar justamente a divindade e a eternidade de Jesus para esse grupo que não acreditava. Não vou ficar citando nomes. Diz assim, versículo 8 de Apocalipse 1. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Está indicando ali, a pessoa que é desde o princípio, aquele que é o alfa e o ômega é Deus, está escrito. Agora vamos lá, versículo 17. Quando eu vi cair aos seus pés como morto, então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, ou seja, estamos falando da mesma figura, o mesmo personagem. Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Quem morreu e ressuscitou? Jesus Cristo. Jesus Cristo é o alfa e o ômega, que a gente tem aqui nesse púlpito. Ele está se apresentando ali como esse Deus glorioso, como esse Senhor, que é desde sempre. Pois bem, meus irmãos, e essa passagem faz uma referência a Isaías, ali 44:6, que também tem o mesmo sentido. Então, o Apocalipse está fazendo um eco ali de Isaías no que está afirmando. Pois bem, meus irmãos, agora chegou outro momento que eu quero a participação de vocês, ok?
Nós já entendemos que Jesus ele é divino na medida em que ele carrega títulos divinos, na medida em que ele é eterno, na medida em que ele é criador, e tantas outras coisas que a gente falou agora. Mas no que implica na vida de vocês? O que muda na sua vida cristã? Ter a convicção e saber que Jesus Cristo é o seu Deus, no sentido pleno da palavra. No que isso afeta a nossa vida cristã? O que vocês acham? Eu separei uns exemplinhos aqui. Certo, eu vou ajudar vocês um pouquinho. Acho que não foi muito claro. Eu vou dar um exemplo para vocês e vocês me dizem o que vocês acham. É verdade o que vocês falaram. A gente confia na palavra dele, a gente muda o nosso comportamento, isso é verdade. Porque a gente está tendo um relacionamento com Deus vivo. Isso muda, isso impacta a nossa vida, nos transforma. E glória a Deus por isso. Só que acreditar que Jesus é nosso Deus, no sentido pleno da palavra, de que ele é coigual com o Pai e com o Espírito, traz implicações, por exemplo, para a nossa oração. Não traz? A gente não veio aqui fazer um culto de oração? Como saber que Jesus é meu Deus afeta a minha oração? Dentro dos elementos da nossa oração, da estrutura que a gente faz, o que acontece? Nós oramos no nome de Jesus, certo? A gente faz através de Jesus a oração. Através do nome dele, por causa do nome dele, a gente faz a oração. Excelente. O que mais? Fé e certeza. Ótimo, maravilha. A obra que o próprio Deus fez no nosso coração, que Jesus fez, certo? O que mais, pessoal? Ok, eu vou indicar para vocês o que eu acho. Outra coisa que afeta é o fato de que nós podemos orar com toda certeza e absoluta certeza para Jesus. Às vezes a gente acha que a gente só pode orar para o Pai. A gente faz a nossa oração e diz, ó Pai, aí vai pedindo, Pai, tal coisa, tal coisa, tal coisa. E sendo Jesus o nosso Deus, nós temos toda a tranquilidade de fazer uma oração para Jesus. Jesus, meu Deus, me salva, me resgata, me ajuda. Na certeza de que Deus vai continuar nos ouvindo. Então, saber que Jesus é o nosso Deus afeta a nossa oração. Afeta como a gente monta a estrutura da nossa oração, a estrutura da nossa devoção. Eu acho que saber que Jesus é o nosso Deus também afeta a nossa adoração, não é, André? Com certeza afeta a nossa adoração. Porque se Jesus é Deus, Ele merece adoração. Ele merece louvor. A gente pode cantar falando o nome dEle, como é majestoso, como é maravilhoso. Como Jesus é meu Salvador. Ou como a gente cantou, como Jesus é meu Deus. Como eu posso me derramar aos pés de Jesus. Se Jesus não fosse nosso Deus, a gente não podia fazer essas coisas. A gente não podia ficar fazendo tudo isso porque são premissas divinas. Então, crer que Jesus é o nosso Deus afeta também a nossa adoração, afeta também o nosso louvor. E, por final, acreditar que Jesus é o nosso Deus afeta a nossa vida cristã também na nossa doutrina. Eu diria principalmente na nossa doutrina. Os irmãos conseguem exemplificar pelo que a gente já falou hoje? Como crer que Jesus é o nosso Deus afeta a nossa doutrina? Afeta o que a gente acredita. Profundo, profundo. Ó, temos um assunto teológico profundo que a Lara trouxe aqui. Afeta a nossa salvação. Por quê? Jesus, ele só foi possível a gente ter a salvação e a certeza da salvação porque Jesus é Deus. E Jesus, o Deus homem, morreu na cruz por nós. E não tinha nenhum outro que podia carregar nossa culpa na cruz. Arcanjo Miguel não pode pegar os meus pecados e carregar na cruz. O arcanjo Gabriel também não pode. Nem nenhum outro, nem um querubim, nem nada pode pegar os meus pecados e levar nos ombros dele, e manter a santidade, e manter quem ele é, manter a identidade. Nenhuma outra pessoa, nem um profeta, nem ninguém.
É só porque Jesus é nosso Deus que a gente pode confiar na nossa salvação. Ele é o sacrifício perfeito, cuja santidade é incomparável. Como mais a divindade de Jesus afeta a nossa doutrina? A partir do momento que Deus esteve conosco como homem, nós temos a certeza de que nós somos a imagem de Deus como está no princípio. Portanto, nós não adoramos uma imagem de boi, nós não adoramos uma imagem, seja lá o que for, de barro, de qualquer outra coisa, a não ser a imagem de Jesus Cristo, que é Deus como homem. Legal, a gente vê lá em Colossenses, quando a gente leu que Jesus é a imagem do Deus invisível. Então, quando a gente vê uma referência dessa, a gente entende o que o autor de Gênesis estava querendo dizer quando falou que Deus nos criou conforme a sua imagem e sua semelhança. Em Jesus, a gente enxergou a plenitude desse sentido. O próprio Deus entrou na natureza humana, ou entrou a carne, entrou no meio de nós aqui e nos indica esse sentido da imagem de Deus. Pois não, Davi? Não, eu tenho uma certeza, eu acho que todos nós aqui, o fato de Deus nos criou e Ele nos amou. Ele não criou, nós não somos criaturas assim, que foi largado. Deus criou porque esse amor era tão grande. Quando nós pecamos, quando o homem pecou, ele foi resgatar, ele teve um plano, ele pensou, vou resgatar minha criatura, o meu ser, o que eu criei, né? A excelência da criação somos nós. Então, Deus não desistiu de nós até hoje, Deus nos ama. E quando a gente se reúne aqui, não é por um acaso, nós viemos aqui porque nós amamos a Deus e sabemos que Ele nos ama, por isso que faz com que nós prossigamos nessa vida com toda a tribulação, com toda a angústia, mas sabendo que tem um Deus que pode, não é psicólogo, não é nada, ninguém vai nos preencher esse vazio que nós temos, a não ser o Espírito Santo, do próprio Deus. Ele está olhando para cada um de nós. Tem uma palavra que eu gosto muito quando eu ouço, Deus não desiste de mim. Isso é forte para mim, sabe? Quando eu penso, Deus não desiste. Às vezes quando eu estou triste, não é todo dia que eu acordo alegre. Mas eu sei que tem um Deus poderoso que me anima, que me levanta. Ó, vai firme que eu estou com você na frente. Eu sempre falo para o meu filho, coloca Deus lá na frente, em primeiro lugar, que você vai ser bem-sucedido. Assim somos nós. A criatura, a coroa da criação, somos nós. Então, o fato de Jesus estar com a gente, o próprio Deus, nós aceitamos através da fé, saber que Ele não desiste de nós, isso faz com que nós nos alegremos e venhamos adorar a Deus. Nós oramos e buscamos Ele, não é, olha, você tem que procurar uma pessoa que vai te ajudar. Não, o próprio Deus. Então, nós temos que acreditar nisso. Obrigado. Maravilha. E isso que o Davi falou nos lembra do autor de Hebreus falando, por exemplo, que nós não temos um sumo sacerdote com quem a gente não pode se identificar. Porque Jesus, o nosso sumo sacerdote, ele é completamente empático com cada um de nós no sentido de que ele viveu as nossas dores, as nossas tentações. Ele viveu a nossa carne, no sentido de que ele foi humano, no sentido pleno da palavra. Ele viveu nesse nosso corpo humano amaldiçoado pelo pecado. Então a gente tem um Deus que se identifica com a gente, porque viveu entre nós. Isso é muito importante. Outra coisa que o Davi falou, me lembra, por exemplo, aquele versículo famoso de Romanos 8, 28, que a gente vê, sabemos que Deus faz cooperar todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. A mão de Deus está em tudo. Em todas as coisas que acontecem, Ele encaminha para o nosso bem. Porque quando Ele nos chamou, Ele nos deu a capacidade de amar Ele. Isso é uma verdade maravilhosa. Isso é uma verdade que só é manifesta em Jesus Cristo. A gente só entende a plenitude em Jesus Cristo. E então, em todas essas coisas, acreditar que Jesus é o nosso Deus, no sentido pleno da palavra, afeta a nossa vida. Meus irmãos, agradeço muito a paciência de cada um, a coragem também de vir aqui nessa quarta-feira de frio.
para ter esse momento, para a gente poder compartilhar esse momento de adoração, esse momento de oração e esse momento de estudo. Quero encerrar com uma oração. Jesus Cristo, meu Deus e meu Salvador, em Teu nome eu oro a Ti, com todo o Teu povo aqui reunido, meu Pai, todos esses irmãos que estão aqui. Eu peço, Deus, que o Senhor continue sendo em nossos corações verdadeiramente isso, que nós Te tenhamos em nossos corações como nosso Deus, como nosso Salvador. Não nos permite ter uma imagem diferente, não nos permite diminuir quem o Senhor é, mas nos dá amor, nos dá reverência, nos dá temor, meu Pai. Porque o Senhor é aquele que é desde o princípio, o Senhor que é eterno, que compartilhou e compartilha a eternidade com o Pai e com o Espírito. Louvado seja o Teu nome. Peço que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos conduza para casa com segurança e tranquilidade, e que o Senhor também abençoe esse finalzinho de culto, essas últimas atividades, a comunhão que nós teremos, meu Pai. É assim que nós oramos, em Teu nome, Jesus. Amém.